Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Luiz Mark e nesse vídeo resolveremos a questão 16 que caiu na prova objetiva do ITA no ano de 2010. Então vamos lá. Se os números reais alfa e beta com alfa mais beta igual a 4π sobre 3, onde alfa é maior ou igual a zero e menor ou igual a beta, maximizam a soma seno de alfa mais seno de beta, então alfa é igual a... Bom, gente, eu tenho aqui seno de alfa mais seno de beta. Esse beta aí, tá, que aparece aqui, ó, eu posso isolar ele aqui nessa equação aqui, que foi dada no enunciado, escrever ele em função de alfa, beleza? Então essa seria a primeira coisa aqui. Então o beta seria 4π sobre 3 menos o alfa, tá? Bom, o que eu quero maximizar? Eu vou escrever na forma de função, tá? A minha função de alfa, né, seria seno alfa mais, agora eu substituo o beta por 4π sobre 3 menos alfa, beleza? Agora nós temos aqui, ó, o seno da diferença de dois arcos. Então isso daí ficaria como? Bom, vamos copiar aqui esse seno de alfa do início e vamos expandir aí essa diferença de dois arcos, né? Ficaria então o seno do primeiro, multiplicado pelo cosseno do segundo, menos o seno do segundo multiplicado pelo cosseno do primeiro. Beleza? Mas 4π sobre 3 é 240 graus, né? E seno de 240 é menos a raiz de 3 sobre 2, né? Igual a menos o seno de 60. E o cosseno de 240 é igual a menos o cosseno de 60, que ficaria menos meio, tá? Então nós teríamos aí que a nossa função então seria seno de alfa menos a raiz de 3 sobre 2, que multiplica o cosseno de alfa, mais, porque cosseno de 240 é menos meio, eu já tenho um negativo aqui, né? Então ficaria mais seno de alfa, ou meio seno de alfa, beleza? Bom, eu tenho aqui meio seno alfa com seno alfa, dá 3 meios que multiplica seno alfa, certo? Então isso daí ficaria menos a raiz de 3 sobre 2 cosseno alfa, mais 3 meios seno de alfa, beleza? Então essa seria aí a função a ser maximizada, né? Precisamos encontrar o alfa que maximiza ela. Bom, eu poderia aqui colocar o meio em evidência, né? De início, né? Deixar ela assim, escrita dessa forma, né? Já que o meio aí seria uma constante, e nós iremos recorrer ao cálculo, né? Então qual é a ideia aqui? A ideia é encontrar os pontos críticos dessa função. De que forma? Derivando ela uma vez em relação a alfa e igualando a zero. Depois que nós encontrarmos os pontos críticos, nós iremos classificar eles, tá? De que forma? Nós encontraremos a segunda derivada, substituiremos eles nessa segunda derivada. Aquele que resultar em um valor menor do que zero é o que a gente quer, é o máximo, né? É aquele que vai maximizar a função, tá? Se ele estivesse pedindo o mínimo, seria aquele ponto crítico que, ao ser substituído na segunda derivada, resulta em um valor positivo, maior do que zero. Beleza? Bom, como ficaria então essa derivada aqui? A derivada da minha função em relação ao alfa seria o quê? Meio, que é a constante, multiplicado por
menos raiz de 3. Gente, a derivada do cosseno de alfa é menos seno alfa, tá? Então aqui, ó, já posso até colocar positivo aqui no raiz de 3. E aí eu substituo o cosseno pelo seno. Beleza? Mais a derivada do seno de alfa em relação a alfa seria cosseno de alfa. Então eu teria 3 cosseno de alfa. Beleza? Olha lá, derivei. Agora nós iremos pegar isso daí e igualar a zero para encontrar os pontos críticos. Tá? Então eu teria basicamente meio, que multiplica a raiz de 3 seno alfa, mais 3 que multiplica cosseno alfa, tudo isso igual a zero. Esse meio passa dividindo aqui o zero, né? Então daria zero dividido por meio, que dá zero. Então nós teríamos basicamente isso que está entre parênteses aqui, ó, igual a zero. Tá bom? Então vamos lá, eu tenho que a raiz de 3 que multiplica o seno de alfa, mais o 3 que multiplica o cosseno de alfa, tudo isso igual a zero. Eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu deixo no lado esquerdo da igualdade o raiz de 3 que multiplica seno alfa, levo para o lado direito o menos, ficaria ali, né, menos 3 cosseno alfa, esse termo aí com o cosseno alfa. E agora eu posso fazer o seguinte, ó, seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa é igual a menos 3 dividido pelo raiz de 3. Racionalizando isso daqui, eu teria menos 3 raiz de 3 sobre 3. Tá? Agora eu posso até simplificar aqui, ó, 3 com 3. Então, o que eu teria? Seno sobre cosseno é tangente, né? Então eu teria que a tangente do ângulo é igual a menos a raiz de 3. Beleza? Então aqui agora eu teria que aplicar o arco tangente, né? Para descobrir quem é o alfa. Tá? Bom, gente, mas olha lá. Quais são os ângulos, né, cuja tangente dá menos raiz de 3? Bom, a raiz de 3 te faz lembrar lá dos arcos notáveis, né? No caso aí é os 60 graus. Tá? Mas como é um valor negativo, nós sabemos que a tangente ela é negativa nos quadrantes pares, no segundo e no quarto. Tá? Então, se você tivesse aqui a circunferência trigonométrica, vamos representá-la aqui. Eu colocar aqui o eixo, vou colocar o eixo das tangentes, né? Tá? Como a tangente é negativa, quer dizer que esses pontos críticos, né, esses ângulos aí que o alfa pode assumir, eles pertencem ao segundo quadrante e ao quarto quadrante, porque quando nós projetamos eles aqui, ó, no eixo das tangentes, né, nós vemos que o valor da tangente, olha só, ele é negativo. No caso aqui, menos raiz de 3, então são simétricos aos 60, no segundo quadrante, que no caso é o 120, ou 2π sobre 3, e no quarto quadrante seria 300 graus ou 5π sobre 3. Beleza? Seriam esses dois ângulos aí. Tá joia? Agora, esses são os pontos críticos. São eles que vão maximizar ou minimizar a minha função. Mas eu quero maximizar ela. Quem é aquele ponto crítico que vai maximizar? Bom, gente, agora eu vou em busca da segunda derivada, tá? Da minha função. Eu vou derivar, eu vou só diminuir um pouco aqui o tamanho, né, do que a gente desenvolveu até o momento, para que a resolução toda, né, ela possa ficar aqui estruturada nessa mesma página aqui. Então, se eu derivar aqui uma segunda vez, vamos lá, a segunda derivada em relação ao alfa seria, ó, vou derivar isso daqui agora, tá? Em relação ao alfa de novo. Então ficaria meio
que multiplica, olha lá, a derivada do seno é cosseno, então ficaria raiz de 3 que multiplica o cosseno de alfa, menos, por que menos? Porque a derivada do cosseno é seno, né? Então ficaria menos 3 que multiplica seno de alfa. Beleza? Então essa seria a segunda derivada em relação ao alfa. Tá joia? Bom, e agora? Agora eu vou testar, tá? Eu vou pegar esses 120 graus aí, ó, e vou substituir ali. Se der um valor negativo, é ele que vai maximizar a função, tá? Então vamos lá. Vamos classificar agora esse ponto crítico aí, que seria o 120 graus. Vamos substituir ele então na segunda derivada. Então eu teria meio que multiplica a raiz de 3 vezes o cosseno de 120, menos 3 que multiplica o seno de 120 graus. Tá joia? Bom, então isso seria igual ao quê? Vamos lá. Seria igual a meio que multiplica a raiz de 3, que multiplica. Quem é o cosseno de 120? É igual ao cosseno de 60 com o sinal trocado. Né? Então isso daí seria basicamente igual a menos meio. Tá joia? Menos 3 que multiplica. Quem é o seno de 120? É igual ao seno de 60. Que no caso aí é o raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, continuando aqui, eu tenho que a minha segunda derivada nesse ponto seria igual a meio que multiplica menos a raiz de 3 sobre 2, menos 3 raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Bom, isso ainda eu posso escrever como sendo meio que multiplica menos 4 raiz de 3 sobre 2. Beleza? Bom, eu tenho aqui a multiplicação, né, no denominador, 2 com 2 dá 4. Posso simplificar com esse 4 aqui em cima. E aí me resta o quê? Me resta o menos raiz de 3. Tá certo? Mas repare que esse número é um número menor do que zero, é um número negativo. Bom, então nós encontramos aí o valor de alfa que maximiza aquela soma, né, seno de alfa mais seno de beta, onde no início nós escrevemos o beta em função de alfa. Beleza? Então nós teremos aí a alternativa B como sendo a correta. Tá? Vale a pena você fazer um teste aqui, né? Você pode pegar aqui o ângulo de 300 graus, substitui ele na segunda derivada, você vai ver que esse valor aí vai sair positivo. Como sairá um valor positivo, tá? Quer dizer que o 300 minimizaria essa função aí, dada pela soma desses dois senos aí. Beleza? Essa que seria a ideia, então. Tá? Então, se você gostou dessa resolução, não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no meu canal. Até a próxima.